as facetas por trás da morte. Vamos desmembrar esse tema, essa palavra, que desde os primórdios dos tempos vem causando tanto medo e receio nas pessoas. Inclusive, por que nós temos tanto medo da morte? Vou contar para vocês. Nós temos Deus, para quem crê, nós temos o inimigo. Desde os primórdios dos tempos foi assim, e eu vou falar um pouco mais sobre isso nos próximos vídeos. Mas para explicar essa nossa pergunta, por que nós temos tanto medo da morte, eu vou falar para vocês o seguinte. Uma das maiores estratégias que o nosso inimigo usa sobre nós é o medo. Porque ele sabe que o medo paralisa, ele sabe que o medo gera morte. Como? Com depressão, ansiedade, medo de fazer, medo de tentar, medo de ser avaliado, medo do que vão pensar de nós em todas as situações da nossa vida. Às vezes, se você buscar um pouquinho lá atrás, você vai se encontrar em alguma situação de medo. E toda situação de medo, se a gente for descascando a cebola, ela vai, no final, gerar algum tipo de morte. Então, por que inconscientemente nós temos tanto medo da morte? Primeiro, quando você morre, você vai para onde? Você tem dois caminhos, certo? Você pode ir para lá ou para cá. E nesse ir para cá, nós pegamos o seguinte: será que nós estamos preparados para chegar lá? Como que nós seríamos avaliados? Isso daí nós vamos sendo alienados desde quando nós nascemos, seja por pais, líderes religiosos, professores, cônjuges. Isso daí é o que vem formando a nossa capacidade de pensar, de ser, de falar, de sentir, de agir e principalmente de reagir. Então, se você se coloca dentro desses 98% da população mundial, que são pessoas alienadas a alguma doutrina, alienadas a algum tipo de medo, vem com a gente, porque nós vamos desmembrar isso. Para quê? Para vocês se tornarem cada vez mais livres, cada vez mais capazes de tocar o terror em todas as situações que aparecerem para vocês ao longo da sua vida. E desbancar todo e qualquer que queiram te diminuir de alguma forma, gerando morte na sua vida. Então por que nós temos medo da morte? Primeiro, de como nós vamos chegar lá. Você está preparado para isso? Nem sempre a gente está. E outra, como que a gente vai se preparar para isso, não é mesmo? Porque Jesus mesmo falava: esteja o quanto antes reconciliados comigo, porque a morte vem como um ladrão. Você não sabe que hora que ela vem. Você não sabe. Inclusive, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, porque gera muita dúvida o porquê de certas mortes, o porquê que acontece com pessoas boas, o porquê que crianças morrem, porquê que o mundo tem tanto sofrimento, tanta dor, tanta angústia, se tem o nosso Deus Todo-Poderoso para tomar conta disso. Nós vamos falar disso daí um pouco. E outra coisa que nos leva a ter medo da morte também, conforme nós vamos envelhecendo, nós chegamos ao ponto de ter medo de depender dos outros. Nós temos medo de fazer com que os nossos amados sofram conosco, tendo que cuidar da gente, com doenças, com locomoção, leva para cá, leva para lá. O ser humano, ele tem uma coisa intrínseca no seu subconsciente. Ele dá muita importância para o que pensam dele, só que ele não quer depender deles, de ninguém. E aí vem uma série de outras questões que vem formando o ser humano, que vem formando o nosso pensar, que vem formando o nosso agir, que vem formando o nosso ser, sempre de dentro para fora. E nós não percebemos isso, porque 90% do nosso cérebro trabalha no modo inconsciente. Sabiam disso?
Não, né? Mas deixa eu te tranquilizar. Não tenham medo da morte, assim. Sabe por quê? Porque aquele que veio mandado por Deus, ele veio exatamente para morrer no seu lugar. Por isso que ele falou que todo aquele que em mim crê, ainda que morra, viverá. Então isso veio para tirar os nossos pecados, as nossas enfermidades. Nós vamos falar sobre isso também, eu tenho um testemunho sobre isso e eu quero muito compartilhar com vocês. Na verdade, eu quero que o mundo inteiro saiba disso, saiba das nossas ilimitações, que foi o que Deus deixou pra gente. Então, quando ele mandou o filho dele morrer por você, por mim, ele falou assim: ei, acabou o medo de morte. Foi a maior missão de Jesus aqui, foi essa. Foi te tirar da escravidão, do medo, para que você pudesse crer nele. Porque, deixa eu te falar uma coisa. Confúcio veio antes de morrer e falou assim: eu não sei qual é o caminho. Buda veio antes de morrer e falou assim: eu não sei qual é a verdade. Busquem por ela. Maomé veio antes de morrer e falou assim: eu não sei qual é o sentido, o propósito da vida. Aí Jesus veio antes de morrer e falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí para geral, né? Paralisa tudo. A gente precisa dar um pouco de atenção para essas coisas que são espirituais, porque nós vivemos hoje em uma guerra. A nossa guerra, gente, não é contra o seu cônjuge, não é contra o seu pai que te abandonou. A nossa guerra não é contra o seu chefe, não é contra o coleguinha da escola que fez um bullying contra você. Nossa guerra é muito além disso. É contra aquilo que está abaixo do céu e acima da nossa cabeça. Quanto antes vocês entenderem isso, mais rápido nós vamos conseguir lutar com as armas certas. Então, quando ele falou que veio e morreu por você, ele ressuscitou depois de 3 dias. Nesses 3 dias, ele desceu lá no inferno, pisou na cabeça do seu inimigo para pegar a chave daquela porta e falar assim: agora eu tenho o poder sobre a morte, não mais você. Então, por isso que ele diz: todo aquele que em mim crê, mesmo que morra, viverá. Nessa hora a morte perde o poder sobre todos nós. Mas por que nós ainda sabendo disso, se não sabiam agora vão estar sabendo, por que nós ainda sofremos tanto? Por que nós ainda nunca estamos preparados para a morte de um ente querido? É muito estranho a gente estar num dia com a pessoa que nós amamos, no outro dia ela já não está mais. E aí, como eu falei antes, por que nós sentimos tanto medo? Por que nós vivemos tantas coisas no mundo que são de sofrimento, se Ele é o Senhor da vida e agora da morte? No próximo vídeo dessa série, eu vou continuar falando isso para vocês, explicando toda e qualquer dúvida que porventura tenha gerado nesse conteúdo. Esse é só o nosso primeiro vídeo para abrir a nossa cabeça, que a gente possa de fato assistir essa série com o coração aberto, sem preconceitos, sem julgamentos, sem crenças, sem doutrinas, porque aqui eu não estou para falar de religião, aqui eu não estou para falar do que uma coisa escreve ou a outra. Aqui eu estou para falar de coisas que vão te libertar, se você de fato crê. Porque como ele mesmo disse, conheça a verdade e ela te libertará. Fechou? Tamo junto, até depois do fim.